Fala galera, sejam bem-vindos a mais resoluções da prova Celesc, no caso, prova Celesc 2013 para o cargo de técnico em eletrotécnica. Um determinado instrumento possui resistência interna de 200 ohm, e a intensidade máxima de corrente que pode circular pelo instrumento sem danificá-lo é 2 mA. Para suportar uma corrente de 1 A, deve ser instalado um resistor aí no caso seria a opção em paralelo ou em série, com a resistência de um determinado valor, e para suportar uma tensão de 100 volts, deve ser instalado um resistor de, novamente, a configuração, com uma resistência de, aí a gente precisa determinar um valor. Bom, para a primeira situação, se a gente colocar um resistor em série, com esse resistor de 200 ohm, a gente vai estar simplesmente limitando a intensidade da corrente elétrica. O que a gente quer fazer é fazer a leitura, vamos dizer, de no máximo 200 mA, 2 mA e fazer o desvio do restante. Nesse caso, nós vamos fazer a configuração paralelo. 200 aqui, enquanto que aqui nós vamos ter um resistor a determinar. Esse primeiro eu vou chamar de R1, enquanto que o segundo vai ser o R2. Aqui é a nossa corrente total de 1 A, aqui vai passar 2 mA e a gente precisa determinar o valor que vai passar aqui. Na verdade, a gente já sabe que é de 998 mA. Agora, falta a gente determinar esse valor do resistor R2. A gente pode fazer pelo cálculo da divisão de corrente. Por exemplo, eu quero saber a corrente que passa pelo resistor R2. Aí seria o quê? A corrente E2 ela é determinada por R1 vezes a corrente total, que no caso aqui é de 1 A, e aqui é R1, e a soma dos resistores. Se eu substituir, aqui eu vou colocar 998 miliamperes vezes 10 elevado a menos 3. Aqui eu vou colocar o resistor de 200 ohms vezes 1. Embaixo vamos ter novamente 200 mais R2 que a gente precisa determinar. Esse 200 passa multiplicando. Vamos chegar aqui a um valor de 199,6 mais 998 vezes 10 elevado a menos 3, R2. Do outro lado, o 200. Agora a gente vai fazer o seguinte, 200 menos 999,6 divididos por 998 vezes 10 elevado a menos 3. Chegaremos a um valor de 0,4. Então, R2 vai ser um valor de 0,4 ohms. Então, aqui a gente responde a configuração paralelo, enquanto que aqui a gente responde o valor 0,4 ohms. Ele precisa ter uma resistência menor porque a corrente tende a circular pelo caminho de menor resistência. Então, a parcela da corrente, no caso aqui o valor de 1 A, vai circular pelo resistor R2, que está em paralelo ao resistor, aqui a resistência interna, né, do instrumento. Agora vamos determinar a segunda parte, que é para o caso de tensão. Suportar uma tensão de 100 volts deve ser instalado um resistor, no caso em série ou paralelo, e um determinado valor. Bom, vamos lá. Como se fosse aqui uma divisão de tensão. Aqui eu vou ter a fonte, no caso 100 volts, mas o máximo que ele pode tolerar, se a gente fazer o cálculo entre 200 e 200 mA, é de 0,4 volts. Então aqui eu vou ter um resistor R2 e aqui novamente o resistor R1. O resistor R1 tem o valor de 200 ohm. E a sua diferença de potencial aqui é de 0,4 volts. Então a maior parcela da tensão tem que estar nesse resistor aqui, o resistor R2. Aqui é o resistor R1. Então novamente eu vou pegar aqui, se eu quisesse determinar a diferença de potencial aqui, né, no resistor R2, eu faria o seguinte, R1 melhor dizendo, eu faria o seguinte, 0,4. Aí do outro lado eu tenho o 200 vezes 100, que é o valor da fonte, R1 mais R2. R1 eu conheço, que é o valor de 200. E o R2 é o que a gente precisa determinar. Aí a gente passa esse 200 multiplicando 0,4, vai dar 80, e depois 0,4 vezes o resistor R2. Esse 80 ele passa para o outro lado da igualdade, aí vai ficar o seguinte, 200 vezes 100
menos esse 80, dividido por 0,4. Chegaremos a um valor para o resistor R2 de 49,8 kΩ. Então aqui a gente responde que é uma configuração séria, e aqui a gente responde o valor, 49,8 kΩ. A nossa alternativa correta vai ser AB, na verdade AD. Vamos para mais uma resolução. Uma carga composta por dois elementos puros possui uma resistência de 10 ohm, e a corrente está atrasada de 60 graus em relação à tensão. Considere que a frequência da fonte de alimentação tem velocidade angular de 1000 radianos por segundo. O elemento desconhecido é uma. Bom, a gente pode, se a corrente está atrasada em relação à tensão, estamos falando de um indutor. Então a gente precisa determinar a indutância, a reatância indutiva, melhor dizendo. Tem um cálculo que é o seguinte: tangente, ficou legal, né? De θ é igual a reatância indutiva dividido pela resistência. Eu conheço a resistência, eu também conheço, né, eu consigo determinar esse tangente de θ, que no caso o θ seria o ângulo de 60 graus. Aqui ele também diz que a gente pode obter esse tangente, uma relação entre seno dividido por cosseno. Substituindo, eu vou ter ali raiz de 3 divididos por 2, e aqui eu vou ter 1 dividido por 2. No final das contas, eu vou ter raiz de 3. Então, eu vou substituir esse raiz de 3 aqui. Aqui nós temos a reatância indutiva e aqui o valor de 10 ohm. Então, a reatância indutiva vai ter o valor de 10 vezes raiz de 3. Lembrando a fórmula da reatância, eu tenho frequência angular vezes a indutância. O nosso objetivo é determinar a indutância. Então, eu faço reatância, que no caso é 10, raiz de 3, divididos por 1000. 10 vezes 10 elevado à terceira. Na verdade, aqui não é um 10, é apenas um 1. Fazendo a divisão aqui, nós vamos chegar ao valor de 17,32 mH. Então, respondendo a pergunta, para começar, nós estamos falando de uma indutância, e o valor vai ser esse aqui, a alternativa correta B. Vamos para mais uma questão. Uma carga resistiva ohmica dissipa uma potência de 6.000 watts quando alimentada por uma rede de 220 volts. Assinale a alternativa que indica corretamente a potência dissipada pela mesma resistência quando for alimentada por uma rede de 127 volts. Primeira coisa, a gente precisa determinar essa resistência. Então, eu tenho ali a 6.000, né? A tensão é 220 elevado ao quadrado, dividido pela resistência. Deixando a resistência em evidência. Aqui vai dar 484, na verdade é 48.400, dividido por 600. 6.000, cancelo aqui, vai ficar 484 dividido por 60. Vamos chegar a um valor de 8,06. Bom, pronto. Agora, para determinar um novo valor de potência, com base no novo valor da tensão, é 127 elevado ao quadrado, dividido por esse 8,06. Chegaremos a um valor de aproximadamente 2K, 2 kW. A alternativa correta vai ser a A. Mais uma questão. Assinale a alternativa correta. A potência medida nos medidores utilizados em consumidores atendidos em baixa tensão é medida em kW. Bom, sim, a unidade de medida está correta, né? Kilowatt, né? Potência, kilowatt, né? É o que é trabalhado como para fazer os cálculos, né, de consumo. Porém, o que na verdade os medidores e a gente está interessado é o consumo, a energia consumida, o quilowatt-hora. Então, essa alternativa aqui não está correta. Para medir a potência trifásica de cargas desequilibradas ligadas em triângulo, pode ser utilizado o método de 2 watímetros monofásicos, e a potência trifásica total é a soma das potências dos 2 watímetros. Sim, vamos imaginar aqui o circuito. Aí temos 3 fases, e aí aqui a gente vai ter os watímetros. E aqui é a nossa referência.
Aí sim, método dos 2 vatímetros para a ligação triângulo desequilibrada ou equilibrada também. Então a alternativa correta vai ser a B. Mas vamos analisar as outras. O método de medida de potência através de 2 vatímetros só pode ser utilizado para cargas trifásicas equilibradas em triângulo. Não, elas podem ser utilizadas para cargas desequilibradas também. Para medir potência em sistemas trifásicos equilibrados ou desequilibrados a 3 ou 4 condutores, pode ser utilizado o alicate vatímetro digital para medir a potência instantânea total da carga trifásica. Não mesmo. Os medidores de energia trifásica de consumidores com entrada trifásica em baixa tensão com 3 fases e um neutro são medidores de 2 elementos de medidas. Não, são 3. Então a alternativa correta continua sendo a B. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novas aulas. Reforçando que eu preparei um pacote de resoluções de questões da prova Celesc 2024 para os cargos de nível médio e superior. As questões estão organizadas por tema. Caso você tenha interesse, o link vai estar na descrição desse vídeo ou fixado nos comentários. Te vejo lá!